A sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. E CCM, a tua comunidade. Meu Deus. E Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, todas aquelas pessoas que nos ouvem através da rádio, meu Deus, que nos veem por meio da internet, Senhor, faz também Tu a Tua obra, Pai, por meio do poder do Teu Espírito, Senhor. Rendemos-nos a Ti, Senhor, e queremos, sobre todas as coisas, Senhor, enaltecer o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Senhor, reconhecer-Te como Senhor das nossas vidas, como o nosso único, Senhor, e potencial Salvador. Senhor, Tu redimiste-nos na cruz do Calvário, Senhor. Estamos justificados, Senhor, por meio da Tua preciosa sangue, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, é verdade, é toda a verdade a Tua palavra, Pai. Por isso queremos recebê-la, Senhor, e queremos sair deste lugar transformados, Pai, por meio do poder do Teu Espírito. No nome de Jesus, amém. Amém? Queria voltar outra vez a Filipenses 4. Falámos no outro domingo acerca de que os homens sofremos e padecemos da ansiedade da nossa alma. E falámos e vimos em Filipenses 4 que se nós aprendemos a orar em vez de nos preocuparmos pelas coisas da vida, Deus, no seio daquela oração, vai dar a paz que necessitamos aos nossos corações, de tal forma que passamos a ter uma perspectiva completamente diferente daquilo que nos rodeia, os desafios cotidianos da nossa vida. Uma forma completamente diferente de enfrentar os problemas, de enfrentar as dificuldades, e uma forma completamente diferente, e essa forma é uma forma confiada. Amém? Vimos também, conforme os discípulos se atemorizaram ao ver que Jesus dormia na barca, ao seu coração sobreveio-lhes medo. Quero começar agora com o verso 1 de Filipenses 4, que não o lemos na semana passada, quando Paulo falava à igreja de Filipe e dizia: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei, diz comigo, permanecei, assim firmes no Senhor. Amém? E o título da mensagem é Ter e Manter. Diz comigo, ter e manter. Ter e manter. Mas ter o quê? Vamos ver o que é que necessitamos de ter e manter. Porque quando a gente fala acerca de ter e manter, muitas vezes as pessoas relativizam isso relacionam logo com coisas materiais. Ou seja, eu quero ter algo, quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter uma boa posição laboral para poder manter um bom nível de vida. Mas não é acerca dessas coisas que estamos a falar, senão acerca de coisas muito mais profundas do que isso. Na Bíblia a mensagem está transcrito este mesmo verso desta maneira: meus queridos amigos, amo-vos muito, sempre desejo o melhor para vocês. Vocês fazem-me sentir alegria e me enchem de orgulho. Não duvidem, permaneçam no caminho, firmes em Deus. Amém? Não é só necessário estar no caminho, é necessário permanecer no caminho. Muitas pessoas muitas vezes estão no caminho de Deus, mas muitas vezes, por várias circunstâncias, atemorizam-se, anseiam, ou muitas outras coisas que abrumam o coração humano e faz com que essas certas e determinadas circunstâncias os afaste do caminho. Não é só necessário estar no caminho, é necessário permanecer no caminho até ao fim. Amém? Paulo dizia, correr a carreira de tal modo que obtenhais o prémio da suprema vocação em Cristo Jesus. Permanecei assim firmes no Senhor. Sim, na realidade o que Paulo estava a dizer é que temos que permanecer firmes, não um dia,
não ao domingo, não no dia em que nos congregamos, mas temos que permanecer firmes no Senhor todos os dias. Porque todos os dias teremos que, possivelmente ou potencialmente, enfrentar algum tipo de tempestade externa ou interna. Amém? Mas, hoje em dia, e desde sempre, não indo à teologia da prosperidade, as pessoas gostam de prosperar. Amém? Não gostas de prosperar? Não gostas de progredir na vida? Toda a gente gosta de prosperar. É bíblico que prosperemos. É bíblico que vayamos progredindo. Significa, é bíblico que vayamos alcançando maturidade na nossa forma de pensar, de estar, de confiança, na nossa forma de relacionar-nos com Deus e com os demais. Mas, na realidade, fomos chamados a dar fruto e que esse fruto queremos dar. Permaneça. Então é necessário sempre permanecer. Mas raciocina um bocadinho comigo. Muitas vezes não podemos progredir. É verdade? É? É uma constante na vida que acontece periodicamente. Muitas das vezes nós queremos progredir, mas não conseguimos. E quando não conseguimos progredir, temos que encontrar satisfação em permanecer. Amém? Amém? É que nós, nomeadamente, queremos sempre obter a satisfação não em permanecer onde Deus nos colocou na situação na qual estamos a viver. Queremos sempre ultrapassar essa situação, queremos sempre progredir na vida. Mas muitas das vezes, por as mais diversas circunstâncias, Deus não permite que progridamos. E resta-nos, nesse momento, permanecer. Amém? Diz comigo, resta muitas vezes permanecer. Permanecer firme no Senhor. Amém? Somente permanecer não significa que somos mais fracos. Ao contrário. Somente a virtude de permanecer firmes no Senhor mostra realmente uma grande fortaleza. E Paulo começa por dizer como é que vão permanecer firmes. Vimos e falámos das ondas, as ondas que nos destabilizam, as ondas que muitas vezes nós próprios criamos. Falámos de tempestades externas e falámos de tempestades internas. E vimos e podemos constatar que não podemos controlar as circunstâncias da nossa vida. Deus é soberano e tem controle sobre todas as coisas. Mas nós não podemos controlar as circunstâncias das nossas vidas. No entanto, podemos exercer a autoridade de Cristo para falar ao nosso coração e que o nosso coração obtenha a paz necessária para passar por toda e qualquer circunstância que tenhamos que enfrentar no dia a dia. E se aprendemos a falar ao nosso coração, se aprendermos a falar de parte de Deus ao nosso coração, vamos poder passar por qualquer tempestade, por qualquer circunstância, porque Deus prometeu-nos que estaria connosco até ao fim dos dias. Amém? Prometeu-nos que nos daria paz. E vamos ao verso 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Diz comigo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então o que é que nós temos que ter e manter? Os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E é a paz que nos permite guardar os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora vamos centrar-nos nos versos 8 e 9. Por favor, que alguém ponha ali os versos 8 e 9. E vocês estão a ler a versão Almeida atualizada e eu vou ler a partir da versão, a nova versão internacional da Bíblia, neste caso em português. Finalmente, quando vocês ouvem o pregador a dizer finalmente, o que é que isso quer dizer? Não é? Finalmente. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro,
tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E no verso 9 diz: tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Na Bíblia a mensagem lê desta forma, resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo e não o feio. Coisas para elogiar, para não amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e o Deus que é soberano irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Amém? Estamos aqui? É incrível. Irá tornar real. E o Deus da paz será convosco. Não só Deus nos dá a paz, senão que o próprio Deus que nos dá a paz está connosco. E o Deus que nos dá a paz estar connosco significa que podemos viver em harmonia. Amém? A palavra de Deus diz que bom é que os irmãos habitem juntos em harmonia. A harmonia é um fruto da paz. Amém? Mas sobre todas as coisas, é fruto de que tenhamos e mantenhamos esta lista tipificada de pensamentos, pensando em tudo o que é verdadeiro, honesto, puro, de boa fama, louvável, coisas excelentes. Há pessoas, quando nós falamos com elas, automaticamente é engraçado, há muitas pessoas, isso a mim destabiliza-me muito, quando tu estás a falar com elas, eles automaticamente estão a pensar que tu lhes estás a querer dizer outra coisa. As pessoas que têm esse tipo de raciocínio são pessoas que pensam, nomeadamente, pensamentos equivocados, errados, maus pensamentos. Amém? Maus pensamentos. Ou seja, Paulo aqui estava a concluir a carta aos Filipenses, já estava no fim da sua carta, e depois de lhes ter falado em que eles não precisavam de estar ansiosos, não precisavam... Claro, era uma igreja que naquela altura sofria várias pressões internas e externas. Nós sofremos pressões internas e externas. Naquele então, Paulo estava preso e a igreja padecia de persecução. E ele estava, de certa maneira, a dizer-lhes como é que eles tinham que fazer para que permanecessem em paz e firmes. E começa a dar-lhes isso, está-lhes basicamente a dizer isto. Bom, caros amigos, para vocês recebam a minha paz e permaneçam em paz, aquilo que vocês têm que fazer é encher a vossa mente e o pensamento de coisas boas. Basicamente, as constantes adversas da vida vão ter que as viver. Amém? Mas a forma como vocês encaram essas circunstâncias adversas vai mudar totalmente a vossa forma de estar ante os desafios do dia-a-dia. Amém? O Senhor chamou Josué e disse-lhe: somente mando que sejas o quê? Forte, valente e corajoso, esforçado e corajoso. E nós temos que viver uma vida de forma corajosa. E é isso que vamos ver. Como é que nós vamos ter e manter? Imagina que a tua mente está dispersa. Que tu queres concentrar-te em qualquer coisa, mas não podes. Tu crees que isso vai contribuir para que possas enfrentar os desafios da vida cotidiana de uma forma esforçada e corajosa? A dispersão da mente enfraquece-nos. Para que nós possamos encarar a vida de uma forma corajosa, com fé, temos que ter uma mente bem focada.
O que passa é que muitas das vezes a nossa mente está totalmente desconcentrada. E então aquela paz que Deus nos quer dar, que nós podemos obter através da nossa relação pessoal com Deus, através da oração, com a ação de graças, muitas das vezes ouvimos pessoas dizer, não, irmão, é que eu perdi a paz. Perdestes a paz porque a tua mente não está bem focada. Os teus pensamentos não estão bem concentrados. Uma mente desconcentrada quebra a fé. As pessoas pensam que é por meio... Hoje em dia as pessoas pensam na igreja, não. A igreja que tenha façanhas heróicas, façanhas de grande bravura, é a igreja que vai impactar o mundo. Não! A igreja que permaneça e prevaleça, porque a igreja prevalecerá, nem as portas do Hades podem contra ela. Essa é a igreja que vai marcar a diferença. Não é a igreja que tem façanhas épicas momentâneas e depois em seguida encontra-se como os discípulos, cheios de medo. E agora o que é que fazemos com esta tempestade, Jesus? Porquê é que tu estás a dormir? Mas tu não vês que estamos a perecer? Entendamos uma coisa, é através da fidelidade a longo prazo e de uma coragem consistente que nós vamos poder produzir fruto e que esse fruto permaneça e então impactamos o mundo. Porque o fruto e a permanência, a constância desse fruto é aquilo que nos dá a identidade, ou melhor, como Jesus Cristo disse aos seus discípulos, disse, vós sois filhos de Deus, dei-vos a autoridade como filhos, é ou não é? Então são os frutos que nos identificam, não são as nossas façanhas, não é o nosso desempenho, é os frutos que permanecem e são constantes que nos vão identificar, que nos vão dar a autoridade de Deus para poder combater toda e qualquer circunstância que nós tenhamos que enfrentar. É através da fidelidade e da constância. Amém? O ser bipolar na fé é ser infiel. Não podemos estar um dia a ter uns pensamentos muito concentrados em Jesus Cristo e de repente, por qualquer coisa, estamos totalmente desconcentrados. Isso é infidelidade. Inconstância é sinónimo de infidelidade. É necessário ter fidelidade e permanecer em fidelidade. Amém? Ter e permanecer. Então Paulo começa a dar-lhes uma lista daquilo que eles devem pensar. Para que nós tenhamos uma atitude confiada diante do Senhor, para que nós tenhamos uma atitude de fé, uma fé heroica, precisamos, diz comigo, eu preciso formar um hábito de pensamento. Formar um hábito de pensamento. Pergunta à pessoa que está ao lado, tens algum hábito de pensamento? Tens algum hábito de pensamento? Pergunta-lhe agora, faz-lhe uma pergunta mais audaz. Pensas mal ou pensas bem? É que a única maneira em que vamos permanecer é tendo bons pensamentos. Para que nós possamos, às vezes, Deus repartiu a fé a todos. É ou não é? Agora vamos fazer uma pergunta aqui. A fé pode aumentar? Pode aumentar a fé? Como é que a fé pode aumentar? Exercitando a fé. Muito bem. Como é que exercitamos a fé? Como? Através do pensamento. Começa através do pensamento. A palavra de Deus ensina-nos que, da forma que nós pensamos, assim nós somos. Podemos vestir muitas capas de aparência, mas no fundo, uma pessoa inconstante tem pensamentos inconstantes. A inconstância nas ações manifesta a inconstância dos pensamentos. Quando nós formamos um hábito de pensamento em Cristo, é por assim dizer, é focar os nossos olhos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário e este crucificado. A cruz que para muitos é loucura, mas para todos aqueles que nela creem é
poder para a salvação. Mas temos de ter o nosso pensamento focado em Jesus Cristo. Vamos ver uma coisa. Foi muito simples que aqueles discípulos respondessem de forma obediente a Jesus Cristo quando os mandou entrar à barca para ir para a outra margem. Mas, naquela locação, tiveram que enfrentar uma tempestade, subitamente. E automaticamente o que é que lhes sobreveio? O quê? Medo. E o medo vem do quê? Como é que nós sentimos medo? Do pensamento. Porque automaticamente quando eles estavam na barca, eles dizem, Senhor, mas não te dá que nós pereçamos? Automaticamente quando eles viram a tempestade, eles não viram a oportunidade para afirmar a sua fé, pensando que apesar de Jesus Cristo estivesse na barca a dormir, ele tinha cuidado daquela situação, ele tinha a situação sob controle. E automaticamente começaram a pensar nas possibilidades terroríficas de que o barco se afundasse e com o barco eles também. Faço-me entender? O medo sobrevém da nossa forma de pensar. Quando nós temos medos, e há pessoas com medos, isso manifesta que a nossa mente e os nossos pensamentos não são os corretos, não estão focados na obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E então, Paulo dá-lhe uma lista do que é que eles devem pensar. Não é limitar-os, não tens que pensar só em Jesus, não. Tens que pensar em tudo aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é honesto. Vejamos uma coisa. Como nós focamos o nosso pensamento, onde nós pomos os olhos, vai determinar as nossas reações. Se não vejamos uma coisa, vamos ao princípio. Adão e Eva. O Senhor tinha-os na horta, no Éden, e disse, bom pessoal, vocês podem comer tudo o que vocês quiserem. No entanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não podeis comer. E agora vamos ver. Tudo teria sido completamente diferente se Adão e Eva estivessem concentrados naquilo que podiam comer, em vez de se concentrarem naquilo que não podiam comer. Porquê é que foram comer da árvore? Porque eles ficaram a pensar naquilo que não podiam. Então, irmãos, quando Paulo está a dar esta lista, está a dizer, não há limites para o vosso pensamento referentemente a tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é de boa fama, tudo aquilo que tenha louvor, ou que seja louvável. Nisso pensai, nisso permanecer os vossos pensamentos. Enche a tua mente em tudo aquilo que realmente te vá causar fortaleza e não debilidade. Agora, Adão e Eva centraram sua mente. Agora, vamos, uma pergunta rápida. Quem é que se identifica com Adão e Eva? Nós. Então, volto a fazer mais uma pergunta, ou pergunta à pessoa que está ao lado. Qual é que é o teu hábito de pensamento? Pensas como Jesus pensaria? Ou pensas como os discípulos pensaram? A fé é um produto de uma mente concentrada em Jesus. Uma mente que esteja com pensamentos dispersos, com pensamentos negativos, com maus pensamentos, com pensamentos de dúvida, com pensamentos de medo, a sua fé não vai fortalecer-se, não vai crescer. E então muitos de nós pedimos a Deus que aumente a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu ouço tantas pessoas a orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu peço-te no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que me aumentes a fé. E Deus está a dizer assim, ok, eu não tenho problemas com aumentar-te a fé. Na medida em que tu concentres os teus pensamentos em Jesus Cristo. Porque a fé só vai aumentar se nós concentramos
a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos aqui a um verso da 2 de Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 5. Diz assim: embora vivamos como homens, isto é a versão internacional, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas é que são essas? Verso 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então vamos ler o verso 8 de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Diz, mas, pastor Luís, isto parece-me que não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem tudo a ver uma coisa com outra. Repara que Paulo diz à igreja de Coríntios: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Os argumentos. E o que é um argumento? De onde é que provém um argumento? Do pensamento. E de onde é que provém as pretensões? De onde é que é? De onde? De onde é que provém? Quando nós pretendemos, temos uma pretensão a isto ou aquilo, de onde é que vem essa pretensão? Quando Paulo escreve à igreja de Roma, diz que temos que renovar o nosso pensamento. Amém? Então, se nós temos o pensamento concentrado, uma vez mais, à concentração da fé, ter uma fé concentrada com os pensamentos em Cristo Jesus, se pensarmos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que é louvável, naquilo que tem boa fama, o que é que isso vai nos permitir? É esses pensamentos que nos vão permitir fazer o quê? Derrubar todos os... De onde é que se levantam os argumentos? Exteriores a nós ou interiormente no nosso coração e na nossa mente? Há muitas coisas, eu faço esta pergunta: o que é que te está a deter a ti de seres realmente aquilo que Deus chamou para que tu sejas? Há muitas pessoas que estão em stand-by. Há muitas pessoas que têm o seu pensamento disperso, entretido em coisas incorretas. E isso impede-as de alcançar o propósito para o qual Deus as salvou e as chamou. Então o que é que está a deter? Há muitas pessoas que lutam: bom, irmão, eu tenho este hábito e estas situações na minha vida, mas eu na realidade eu quero mudar, mas é que eu não posso. O que é que te tem? Pergunto, o que é que te tem? E se eu te fizer essa pergunta, a ti, a cada um de nós aqui individualmente, e se a fizer a mim mesmo, vamos enumerar uma lista de coisas. Uma lista de circunstâncias. Provavelmente, inclusive, é uma lista de pessoas. Porque nós pensamos que são as circunstâncias que nos detêm, que são as coisas que nos detêm e que são as pessoas que nos detêm. De que nós possamos madurar no Senhor, de que nós realmente possamos ter os nossos pensamentos alojados em tudo aquilo que é puro, verdadeiro, honesto, agradável, louvável. Mas não é. Porque eu quero dizer que provavelmente há muitas pessoas que estão mesmo sentadas ao pé de ti, ou noutra fila, que estão a tratar eles mesmos com circunstâncias muito similares às tuas. Mas a grande diferença é como é que tu abordas os desafios da vida. E é um grande desafio mudar a nossa forma de pensar. Amém? É um grande desafio renovar o nosso pensamento. É um grande desafio porque nós temos a tendência a criar raízes, hábitos, que gostamos de guardá-los. Mas Paulo, através desta escritura, está simplesmente a dizer que tudo aquilo que for bom, puro, honesto, nisso permanecemos. Tenhamos esses pensamentos e permanezcamos nesses pensamentos. Não são as coisas que nos detêm,
Não nos podemos desculpar é que eu não alcance isto, irmão, eu não alcance maturidade nesta ou noutra área por causa desta situação ou por causa desta coisa. Não, não é isso. É a forma como tu pensas acerca dessas coisas. Mas é que esta pessoa, eu trabalho com esta pessoa e esta pessoa a mim impede-me. Não, não, não. É a forma como tu pensas acerca dessa pessoa. Porque se tu, em vez de pensares mal acerca dessa pessoa, pensares bem, então a tua atitude muda completamente. Faço-me entender? Não são as coisas, não são as circunstâncias, não são as pessoas que nos detêm. É a forma como nós pensamos acerca das coisas, das circunstâncias e das pessoas. Amém? E temos armas divinas. Nós devemos ter um scanner para escanear todos os pensamentos. Porque nesses pensamentos vão vir argumentos. Quando Deus requer algo da nossa vida, quando temos uma missão a qual desempenhar, que Deus diz, eu chamo-te este é o chamado para a tua vida, tens que fazer, tens que ir a Nínive. Voltando à ilustração do outro fim de semana, tens que ir a Nínive. Automaticamente vêm-nos argumentos para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Automaticamente a nossa mente salta logo algum tipo de argumento. Algum tipo de pretensão nossa que nos quer levar a cumprir o propósito de Deus. E, inclusive, esses argumentos podem ser factos. É verdade ou não? Muitas das vezes temos coisas que são factos, são factuais, que parecem ser grandes impedimentos para que possamos cumprir o nosso propósito com o Senhor. Amém? Mas repara uma coisa. Foi um facto que Jesus Cristo morreu. Foi ou não foi? Foi um facto que o enterraram. Amém? Mas, no entanto, ele venceu a morte. É que a verdade está por cima dos factos. Por isso Paulo começou a dizer tudo aquilo que for verdadeiro. E nós temos que escrutinar na palavra de Deus tudo aquilo que é verdadeiro para poder passar por cima dos factos que nos abrumam. Era um facto que o barco estava a levar com as ondas. Mas a questão é que no barco havia o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Amém? O facto era que aqueles mesmos discípulos que estavam no barco já andavam, à volta de 2 anos e tal, já a aprender com o Mestre. Mas o facto foi que eles, em vez de terem fé, em vez de terem um pensamento correto, em vez de terem um pensamento excelente, louvável, de confiança no Mestre que estava com eles no barco, o que é que eles pensaram? Mal acerca do Mestre. Jesus, como é que é? Estás a dormir? Então não vês que isto vai ao fundo? Isto é um bom pensamento ou um mau pensamento? Esta afirmação provém do quê? É um argumento, era um facto. Mas a verdade é que Jesus Cristo tinha autoridade e manifestou-lhes a sua autoridade. Amém? A verdade é que Deus dá-nos autoridade e diz, não vos tormenteis, não ansieis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Eu constituí-vos filhos de Deus. Eu dei-vos a autoridade. E coisas como esta e maiores fareis no meu nome. Amém? Para Deus não há impossíveis e tampouco há impossíveis para aqueles que nele creem, que creem na sua verdade, que pensam em tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, não tem limites. O nosso pensamento pode ir. Estamos aqui? No que é que tu pensas? Que pensamentos tens? Ou melhor, agora vamos passar para a parte do mantens. Porque a autoridade de Deus dá-nos a possibilidade de rejeitar os maus pensamentos. Amém? Agora vejamos uma coisa. Temos que aprender. Imaginemos um cenário de guerra. Um cenário de guerra no qual há pessoas do exército inimigo que de repente
são aquilo que são chamados os prisioneiros de guerra. E o que é que se faz a um prisioneiro de guerra quando se prende? Por exemplo, o que é que faz o exército americano a todos os presos que têm em Guantánamo? Interroga. É ou não é? Interroga-os. Que métodos é que usam ou que não usam, mas interrogam-os. Se os torturam ou não, agora nós deveríamos torturar os nossos maus pensamentos. Para torturar os nossos maus pensamentos, começávamos por interrogá-los. Uma coisa é ter um mau pensamento, outra coisa é manter um mau pensamento. Quando nós mantemos o mau pensamento, estamos a aniquilar a nossa fé. Estamos, de certa maneira, a pôr-lhe impossibilidades para que essa fé se ative na nossa vida. Estamos a pôr-nos a nós mesmos a inviabilidade de mudar de pensamento, a inviabilidade de enfrentar os desafios da vida. Estamos a pôr-nos as inviabilidades de participar na vitória que temos em Cristo Jesus. Amém? Uma das coisas que mais domina e que vem exatamente dessa ansiedade é aquilo que nós vimos ainda ao final de semana passada e vamos voltar a isto, é o medo. Há pessoas que já falharam na vida e o terem falhado na vida produziu-lhes medo. Amém? Entendem isto? Quantas vezes é que tu falhaste na vida? Tens medo de falhar? Tens medo de falhar? Tens medo de falhar? Há pessoas que estão paralisadas. O exército israelita, desafiado por Golias, o filisteu, estava paralisado com quê? Com medo. Tiveram medo. E detrás do monte estava um exército filisteu também com medo. As pessoas, nomeadamente, têm medo ao desconhecido. O que é que será? Vimos, não temos por que ansiar. Uma coisa é que tu tenhas um mau pensamento. Outra coisa é que esse mau pensamento te tenha a ti. Não sei se me faz entender. Os maus pensamentos vêm, mas temos a autoridade em Cristo Jesus para os rebater, começando-os a interrogar. E quando nós, repara, quando vêm pensamentos que não são de Deus, que são do inimigo à nossa vida, eles vêm simplesmente para quê? Para matar, roubar e destruir, para impedir-nos de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? E então, se nós tomamos a postura de interrogar esses maus pensamentos, vamos descobrir a fortaleza para combater contra esses próprios maus pensamentos. Amém? Através de quê? De interrogá-lo. Porque é que isto veio? De onde é que veio? De que área do meu coração? De que experiência é que eu tenha tido no passado? De onde é que veio este tipo de pensamento? De onde é que me vem a desconfiança? De onde é que me veio o medo? De onde é que me vem a maldicência? Se começas a questionar, tal qual como questionas um prisioneiro de guerra, vais obter fortaleza para poderes dominar os teus pensamentos. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de quê? Poder, amor e domínio próprio. Temos essa autoridade, mas a grande parte das vezes nós deixamos dominar pelos pensamentos incorretos. E isso impede que a nossa fé se fortaleça. Há pessoas que têm medo de falhar, porque já falharam antes. Porque pensam uma coisa. Quando as pessoas falham e têm setbacks na vida, equipam-se de um pensamento de que qualquer coisa que venham fazer está predestinada a ser um fracasso. Agora, porquê? Porque a sociedade hoje em dia diz que nós temos que ser um sucesso. E na igreja já alguns dizem tens que ser um sucesso. O insucesso não é fracassar. O insucesso é ser infiel. E se Deus nos chama para que nós sejamos corajosos,
para que sejamos fortes e valentes, conforme chamou Josué. E se nós nos privamos de que no poder de Jesus Cristo, pela sua vitória na cruz do Calvário, de experimentar isso na nossa vida, estamos a ser infiéis. E significa, se nós somos fiéis a Deus e ao seu chamado, até mesmo os nossos fracassos vão operar para aqueles que amam a Deus, tudo lhes concorre para bem. Não há que ter medo ao fracasso. Permitam-me mais 5 minutinhos e analisemos a crucifixão de Jesus Cristo. Coloquemo-nos naquela época. O que é que significou a crucifixão de Jesus Cristo naquela época? Não é agora, naquela época. Para a grande maioria, parecia o quê? Um fracasso ou uma vitória? Os do Sinédrio, contentes, dizem, aqui se acabou. Já está. Menos um oponente. Este já foi. Já nos livramos deste. Os discípulos, o que é que pensaram? Eles que iam caminho de Emaús, o seu debate qual é que era? Bom, e tal, foi bom, mas agora, e tal, o que é que vai ser? Aparentemente era um fracasso. Vejamos que em Cristo Jesus, tudo aquilo que aparentemente é um fracasso, pode se tornar numa grande vitória, dependendo de como temos o nosso pensamento enfocado. Amém? Na realidade, aquilo que aparentemente foi um fracasso, foi a maior vitória da história da humanidade. Significa que os parâmetros pelo qual regimos os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, tal como a palavra diz em Isaías, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Agora, nós temos, ao focar a nossa mente, ao equipar a nossa mente, que era aquilo que Paulo estava a ensinar aos filipenses, apesar da perseguição, apesar das pressões, apesar provavelmente das divisões internas que vocês estejam a sofrer entre vocês, das diferentes filosofias, das diferentes vertentes de pensamento. Permanecer nisto, pensai nisto, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro. Significa que ele estava-lhe a dizer, pessoal, ponham os olhos em Jesus Cristo. Pensem em Jesus. Pensem nos seus ensinamentos. Pensem na vitória que ele teve na cruz do Calvário. Amém? E se vier algum pensamento, algum argumento, alguma coisa, tomem-no cativo à obediência a Jesus Cristo. Significa, prende esse mau pensamento e leva-o cativo à obediência a Jesus Cristo, à obediência da palavra. Esse mau pensamento é transformado em bom como? Levando o cativo a quê? À obediência a Jesus Cristo. Porque todos pensamos mal. Agora, o pior é se pensamos mal e permanecemos nesse mau pensamento. Agora, se nós agarramos esse mau pensamento e tomamos-o como um prisioneiro, interrogamos-o para saber a sua proveniência, quem te enviou, de onde vens, fazemos desse interrogatório e automaticamente levamos o cativo à obediência da palavra, esse mau pensamento torna-se numa fortaleza para nós, em vez de numa debilidade. Amém? Significa que nós podemos usar os nossos maiores medos e os nossos maiores receios, e esses maiores medos e esses maiores receios da nossa vida podem mostrar-nos as nossas maiores fortalezas, se os levamos cativos à obediência a Jesus Cristo. Vamos ler em Josué, capítulo 1, como é que nós os levamos cativos? Como é que nós temos esses pensamentos puros, agradáveis, honestos? Como é que temos e como é que permanecemos? Como é que os mantemos? Moisés estava morto. Josué era um jovem, ficou a liderar um povo de servidura, um povo difícil. E vejam bem a comissão que lhe dá Deus. Moisés, o meu servo é morto, levanta depois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. E provavelmente a mente de Josué começou logo a vir-lhe algum tipo de argumento, mas se nem Moisés pôde com esta malta, como é que vou poder eu? Esta malta toda, cuidado, este pessoal todo são irreverentes, são tenazes, são inconstantes. Eu podia ter visto. Era um facto ou não era um facto? Não era um facto. Não eram irreverentes. Não rejeitavam muitas vezes aquilo que Deus
inclusive a forma como Deus os abençoava, o povo de Israel muitas vezes rejeitou. Era um facto ou não era um facto? Automaticamente pode ter vindo isso à mente de Josué. Pode ou não ter vindo. Então eu imagino Josué, vinha-lhe aquilo à mente e automaticamente ele levava aquilo cativo ao que Deus lhe estava a dizer. Tu vais tomar este povo, tu vais levar, tu podes. Porque eu estou contigo. Vamos continuar a ler para terminar. Para a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos dei, como eu disse a Moisés. Vou cumprir aquilo que disse. Desde o deserto deste Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao grande mar, para o ponto do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Porquê que Deus lhe diz ninguém te poderá resistir? Porque Deus já sabia que a sua mente lhe estava a resistir. Amém? Então diz, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E deveria estar a pensar Josué, mas espera lá, foste com Moisés, mas apesar de tudo, Moisés não conseguiu o objetivo. Ele devia estar a dar-lhe corda à mente. Amém? Pensava, deixa como o meu povo pensa. Agora começa a dizer no verso 1, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. E outra vez lhe diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Agora, como é que ele vai fazer isto? Como é que nós vamos poder levar uma vida de fé corajosa, uma vida na qual nós começamos a dominar não só o nosso coração, mas por meio do Espírito Santo de Deus a tomar posse sobre os maus pensamentos, a pensar tudo aquilo que é verdadeiro, puro e honesto. Como é que vamos fazer? Verso 8 e verso 9. Não se desvie, não se aparte da tua boca este livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar, progredir o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não tenhas medo, não te temorizes. Nem te espantes, nem desmaies, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que tu andares. Como é que vamos fazer isto? Através do quê? Através do quê, irmãos? Verso 9 de Filipenses 4, recordando. Aquilo que aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso pratica. E o Deus de paz será convosco. Como é que vamos fazer isto? O que é que Deus disse a Josué? O que é que Deus lhe disse? Se me respondem rápido, eu termino rápido. O que é que Deus lhe disse? Disse-lhe isso. Mas o que é que é determinante para que ele fosse corajoso, para que ele se pudesse esforçar, para que ele pudesse ter e manter essa posição, essa postura, essa atitude? Medita, pois, aquilo que aprendeste de mim, aquilo que ouviste toda a lei que o meu servo Moisés te ensinou, medita, pois, nela dia e noite, e prosperarás. A tua vida será prosperada. Como? Como é que vamos poder manter os pensamentos puros, agradáveis e honestos? Aprendendo, meditando, observando a perfeita lei da liberdade em Cristo Jesus, isto é, levando todos os nossos pensamentos cativos à obediência a Jesus Cristo. E dessa forma, muitas tempestades vão passar, muitas dificuldades, virão-nos dúvidas, virão-nos alguns medos inclusive, virão-nos inclusive maus pensamentos, mas teremos a coragem para os enfrentar, porque não permanecemos nesse pensamento, levamos todos os nossos pensamentos escaneados, cativos, à luz da palavra na qual lemos, aprendemos, ensinamos, observamos, e aquilo que vimos de outros, isso também guardamos. E isso faz com que possamos então ser quê? Fortes e corajosos no Senhor. Amém? Vamos pôr-nos de pé por um só momento e terminamos. Irmão. Tudo o que é puro. Como é que vais pensar no que é puro? Como é que vais equipar os teus pensamentos com as coisas verdadeiras, puras e honestas? Como é que o vais fazer?
meditando nas Escrituras dia e noite, pondo as Escrituras em prática. Não é somente necessário parecer ser, é necessário ser. É necessário ter pensamento, que alguns estão um bocado dispersos e nem sequer pensamento conseguem ter, às vezes. Mas é necessário ter bons pensamentos e manter bons pensamentos. E então o Deus da paz estará convosco. E então, tal como o Senhor disse a Josué, não te mandei eu que te esforçasses e que fosses valente e que tivesses ânimo, então não teremos medos, não nos espantaremos, não nos vai sobrevir nenhuma prova ou nenhuma tentação da qual nós não estejamos preparados em Cristo Jesus para enfrentar. Amém? Quantos creem nisso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Agora, conforme tu escolhes meditar, há pessoas que passam a vida inteira a meditar nas suas misérias. Ai, coitadinho de mim, ai, aquilo que me passou, ai, no ano tal e pascual, ai, porque o meu pai fez-me, aconteceu-me, a minha mãe disse-me e não sei o que mais. E se pões a pensar nas tuas misérias, lamento dizer-te, mas a tua vida será miserável. Agora, se tu te pões a pensar na bondade de Deus para a tua vida, vais provar a vitória de Cristo Jesus em cada momento. Não vais estar livre de aflições, não vais estar livre de tribulações, não vais estar livre de provas. Não. Mas se tu pensares e puseres os teus olhos na vitória de Jesus Cristo consumada na cruz do Calvário, uma coisa eu garanto. Vais enfrentar todas as dificuldades da tua vida com a cabeça erguida e com a confiança de que, apesar que tu não possas, aquele está contigo. Pode. Inclusive aquilo que é impossível. Vamos orar? Fechamos os nossos olhos. Pedir ao grupo do louvor que suba. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos rogar-te, Pai, que nos dês a graça, Pai, para que os nossos pensamentos, Senhor, sejam somente focados em tudo aquilo que é verdadeiro, puro, honesto e agradável, Pai. Pai, repreendemos no nome de Jesus Cristo todos aqueles pensamentos que não provêm de Ti, Senhor, todos aqueles pensamentos que não têm um objetivo nada mais que, Senhor, roubar, Senhor, matar a Tua vida em nós. Repreendemos-os no nome de Jesus Cristo, Senhor. E rogamos que, diante da Tua graça, meu Deus, possamos dar asas, liberdade aos nossos pensamentos em Ti. A tudo o que é louvável, a tudo o que é puro, a tudo o que é honesto, Senhor. Pai, que não nos deixamos deter pelas coisas, pelas circunstâncias, porque não são as coisas, nem as circunstâncias, nem muitas vezes as pessoas que detêm o nosso caminhar. Sabemos e identificamos que muitas das vezes é a nossa forma de pensar. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos levar todos os nossos pensamentos cativos a Ti, prisioneiros a Ti, Senhor. E que esses prisioneiros se tornem obedientes à Tua verdade, à Tua palavra, Senhor, para que possamos enfrentar a vida de uma forma esforçada, com ânimo, Senhor, com coragem, com valentia, meu Deus. Senhor, e que ante as circunstâncias negativas, meu Deus, ante as tempestades que se avizinham, meu Deus, nós vejamos uma única oportunidade de fortalecermos em Ti, fortalecer a nossa fé, Senhor. E não só isso, senão vermos a oportunidade de que o Teu nome possa ser glorificado na nossa vida, Pai. No nome de Jesus Cristo, a Ti seja toda a honra e toda a glória por sempre, Pai. Obrigado por esta palavra, abençoa os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém.